Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. Podemos assentar, amém? Aleluia. Eu quero neste momento estar orando com a igreja, pedindo para que Deus esteja abençoando nós, para que Deus esteja ministrando e falando aos nossos corações essa noite. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer a Ele. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu para nós mais um dia, que o Senhor veio se fazer presente mais uma vez em nossas vidas, e o Senhor permitiu que aqui nós estivéssemos nessa noite, ó Pai. Louvado seja a Ti, Senhor, por tudo, e neste momento, Senhor, nós entregamos, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, a nossa sabedoria, ó Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha, através da minha vida, falar ao coração de cada um aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa estar me abençoando, que o Senhor possa estar usando a minha vida para transmitir o Teu recado, e que o Teu povo saia daqui, Senhor, cheio da Tua graça e do Teu amor, Senhor, cheio da Tua bondade e da Tua misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo nessa noite. Amém e amém. Aleluia. Meus irmãos, eu preparei essa mensagem já faz alguns dias, e eu preguei na sexta-feira passada, agora parte dessa mensagem que eu estarei ministrando aos corações de vocês, amém? E, obrigado. E eu gostaria que você, neste momento, prestasse atenção do recado de Deus para a sua vida, amém? Quantos querem ser abençoados aí no mês de março? Diga amém. Você verdadeiramente quer ser abençoado? Hoje nós estamos aqui na campanha de 12 dias do ano para 12 dias do mês para 12 meses do ano de bênçãos, amém? E hoje é o terceiro dia dessa campanha, nós estaremos falando sobre o mês de março. O mês de março é um mês maravilhoso, é um mês, o melhor mês do ano, foi o mês que eu nasci. A palavra do Senhor, ela é viva, e a cada instante ela tem um novo significado em nossas vidas. Então, eu tenho certeza de que, se você já ouviu essa palavra, Deus vai falar com você nessa noite de uma forma diferente. Amém? Gênesis 37, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhes José: Eis-me aqui. Diga assim comigo: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me de notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Amém? Somente até aí. Meus irmãos, você sabe que a fé em Deus, ela transforma a sua vida?
Você acredita nisso, que a fé em Deus transforma a sua vida, sim ou não? O poder da fé é algo sobrenatural em nossas vidas, que traz transformação, que traz algo maravilhoso para cada um de nós. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 11, versículo 1, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. A fé em Deus é um poder, meus irmãos, que salva vidas. A fé, ela não é um sentimento, ela não é uma crença no poder de Deus para nos salvar ao máximo do pecado pela qual devemos lutar para nos apoderar, depois lutar para nos agarrarmos nela por toda a vida. Não é isso. Mas quando nos apegamos à fé, nós experimentamos, meus irmãos, o tremendo poder que ela tem para mudar a nossa vida completamente. Amém? Mas como? Como isso pode acontecer? Quais são os benefícios que nós temos de viver uma vida de fé com Deus? O que leva você a viver uma vida de fé com Deus? Qual é a vantagem de você ter? A história de José, nós acabamos de ler, filho de Jacó, Israel, com nós vemos aí algumas perspectivas que aconteceram na vida dele, que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. O pai de José fez 3 pedidos para ele, no versículo 12 aí. Ele diz assim: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Ele diz: vem e enviar-te-eis a eles. Ou seja, ele mandou José ir até os irmãos dele. Ele falou: vai. Depois Jacó, Israel, falou para José: veja se os seus irmãos e as ovelhas estão bem. E depois, por último, Jacó fala para José: vai e me traga notícias de como eles estão. Sabe, meus irmãos, a gente, no decorrer da nossa vida, a gente acaba vivenciando algumas coisas, a gente acaba vivenciando situações, momentos em nossas vidas, que se você para por um determinado momento no seu dia a dia aí, você começa a lembrar de situações. Às vezes você pega uma foto, aqui eu tenho uma foto aqui, ó. Às vezes você pega uma foto, você lembra de histórias, você tem lembranças de sabores que você vivenciou através de um alimento que você comeu, só por lembranças de uma foto. Essa semana eu compartilhei lá no Instagram uma foto de um dos aniversários da minha avó, marquei o Vitor. Quantos anos você tinha naquela época, Vitor? Uns 14 anos ele tinha, algum tempo atrás. São lembranças, e eu lembro que aquele dia marcou, porque fazia muito tempo que a gente não encontrava a família, né? Não se via, e toda vez que a família, por parte da minha mãe, se reúne, né? A gente tem a questão do coral, né? E o pessoal, todo mundo canta, e é maravilhoso. E o Vitor estava naquela, acho que você tinha um pouquinho mais, que a sua voz já estava grossa, já estava no grave, né? E ele fazia um baixão lá, bonito, né? E isso me marcou bastante, né? São lembranças que aconteceram, né? Que vêm. Então, tudo isso, meus irmãos, lembranças de vivências que nós tivemos no passado, de coisas que nós vivenciamos no decorrer da nossa vida,
você pegar, você puxar lá no fundo da sua memória, você vai ter lembranças de quando você era criança, em determinada situação, como eu tenho até hoje, eu tenho uma lembrança que, aí vem uma lembrança de sabor. Quando a gente ia para a igreja, lá na Vila Verde, lá na Zona Leste, toda vez que voltava, meu pai passava por uma padaria, comprava um rocambole. E eu gostava de ir para a Vila Verde, porque eu sabia que no final ia ter um rocambole que eu gostava muito. São lembranças que trazem para a gente, e essas lembranças envolvem pessoas, pessoas que Deus colocou em nossas vidas, meus irmãos, para fazer com que nos traga amadurecimento, que nos traga ensinamento, que nos traga informações que constroem o nosso ser, e que, graças a Deus, por toda essa trajetória, hoje nós somos quem somos. Hoje eu sou quem sou porque eu tive professores, eu tive orientadores, eu tive pastores, eu tive diáconos que me pegava pelo braço e levava para minha mãe. Eu tive pessoas que construíram a minha trajetória. E tudo isso, meus irmãos, traz amadurecimento para a nossa vida. Tudo isso faz tornarmos quem somos hoje. Então, José, ele teve aqui um legado na vida dele, que foi um legado de obediência, um legado de prontidão e de empenho no serviço e na obra do Senhor, no serviço do reino. E nós aprendemos com a história de José, meus irmãos, 3 coisas. Nós aprendemos sobre atitudes de obediência, aprendemos sobre atitudes de prontidão e atitudes de empenho. Sabe, pessoas que passaram em nossas vidas, que fizeram diferença, pessoas que pode ser que eu não veja há muito tempo, talvez você também não, faz muito tempo que você não vê essa pessoa, mas você está trazendo à sua memória, são pessoas que fizeram diferença na sua vida, que fizeram coisas extraordinárias por você. E a palavra de Deus fala aqui no livro que nós acabamos de ler: e os seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Sim, Senhor, eu estou pronto, eu irei. Nós vemos, meus irmãos, aqui em primeiro lugar, uma questão de obediência. Uma questão de obediência. Em primeiro lugar, eis-me aqui. Sim, Senhor, Pai. Todo pai quer um filho obediente. Sim ou não? Eu quero que os meus filhos sejam obedientes. Às vezes a gente luta, eles obedecem, né? A gente briga e aí acaba mudando a história. E assim também Deus, Ele quer que nós sejamos obedientes à palavra dEle. Deus quer que nós sejamos obedientes aos seus ensinamentos, às orientações que Deus nos dá. E eu quero falar para vocês, meus irmãos, que para nós sermos abençoados, nós estamos nessa campanha de 12 dias do mês para 12 meses do ano, para que sejam 12 meses de bênçãos em nossa vida. E aí nós aprendemos 3 princípios, e o primeiro deles é obediência. Quer ser abençoado, seja obediente à voz do Senhor. Seja obediente ao que o Senhor te pede. E a pergunta que eu faço para vocês essa noite, meus irmãos: como é que você tem respondido ao chamado de Deus? Como é que você tem se portado em relação ao chamado de Deus? Como é que você tem se colocado diante disso? Obediência, todo pai quer
E a Bíblia fala sobre isso, fala sobre obediência. O bisavô de José, Abraão, começou lá sobre a obediência. Deus falou para ele: sai do meio da tua parentela, larga tudo que você tem e vai por uma terra aonde eu te mostrarei. E aí lá você será pai de uma grande nação. Eu farei o seu nome ser conhecido. Eu farei você ser um grande pai, aonde as estrelas dos céus e areias do mar você não vai poder contar a quantidade de filhos que você vai ter. E assim Abraão fez. No momento em que Deus pediu para ele sair do meio da sua parentela, Abraão obedeceu. E graças a Deus, meus irmãos, louvado seja Deus, porque Abraão foi obediente. Porque se você está aqui nessa noite, é porque lá, no início de tudo, Abraão obedeceu. Abraão foi um homem que, em primeiro lugar, ele teve essa atitude de obediência. E o seu bisneto, José, também obedeceu ao seu pai. E aí, em segundo ponto, nós ouvimos sobre prontidão. Prontidão que vem sucessivamente ali, logo após a obediência. José, ele segue firme, ele vai subindo para Siquém, sabendo ali dos perigos que ele poderia correr, sabendo que as dificuldades que ele iria enfrentar. José, ele era muito novo, ele não tinha experiência com a área que ele estava indo. Seus irmãos eram mais velhos, ele era o último ali da família, no entanto. E aí nós vemos, meus irmãos, fortes características de José, que sobressai a qualquer um que você pode ver, que são características essas, são prontidão e obediência. E eu pergunto para cada um de vocês, quais são as características que você tem tido diante de Deus? Você tem sido pronto no chamado de Deus? Meus irmãos, nós vamos fazer algo aqui na igreja. Eu preciso da colaboração de vocês. Quantos estão prontos para fazer isso? Para me ajudar? Ah, não, eu quero ir só na igreja, só assistir o culto. Mas não, Deus, Ele te chamou para a obra. Seja ela qual for, Deus te chamou e te separou para a obra dEle. Quais são as características, como é que andam as nossas disposições para as coisas de Deus, a nossa prontidão, a nossa obediência, o que a gente prioriza nas coisas de Deus? Verso 14, que nós lemos aqui do capítulo 37 de Gênesis, José, ele também teve as suas dificuldades. José, para sair de Hebrom até Siquém, se você for analisar ali geologicamente o espaço, a distância, dá aproximadamente 78 quilômetros de distância, de terreno semiárido, montanhosos, cadeias de montanhas, não eram ruas pavimentadas, era terra. Então não sabemos precisar quanto tempo mais ou menos José demorou para chegar até o local onde estavam ali os seus irmãos em Siquém. 78 quilômetros, uma criança, talvez 3, 4 dias, caminhando para ouvir, para atender um chamado do seu pai, um pedido. Vocês estão entendendo? Qual foi o tamanho da importância da obediência e da prontidão de José? Hoje, meus irmãos, ameaçou dar uma chuva, cadê o povo? E acredito que muitos pensaram em não vir na igreja hoje também, por causa da chuva. Eu lembro, voltando às memórias, eu lembro que quando meu pai assumiu a igreja, acho que foi na Cosmorama, que dava
Felipe Bandeira? A Felipe Bandeira, o culto era às 7 horas, então a gente se preparava, a família toda, aí fazia ensaio, e chegava no domingo, hoje vai ter o culto. Quando dava mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde, tchá, aquela chuva, né? Aí chegava na igreja e não tinha ninguém, mas estávamos lá, em prontidão, obediente à voz de Deus, firmes no propósito, mantemos firmes, e Deus, e foi chuva, até o momento que ele relaxou, ele falou assim: vai, Senhor, manda a chuva, manda a chuva, né? Em determinado momento, a igreja começou a florescer, a igreja começou a crescer, e através daquela igreja, nós hoje estamos aqui, porque lá foi plantado a obra, lá foi plantado a semente, né? E aí compramos o terreno, depois foi construída a igreja, tudo com origem naquela igreja. Se nós estivéssemos naquela situação desanimado, se nós estivéssemos naquela situação, às vezes, que nem diz por aí, abrir o bico, né? Esmorecer, perder a coragem, talvez, meus irmãos, não ia dar certo. Mas nós precisamos estar prontos e ser obedientes à vontade do Senhor. Nós sabemos que José, ele, ao atravessar esse período, ele encontra diversas dificuldades. Nós andamos em um determinado local onde é desconhecido, e às vezes nós nos perdemos. Você vai numa cidade que você não conhece, às vezes as ruas são parecidas, ou até mesmo aqui em São Paulo. Quantos já nos perderam indo para um determinado local? Hoje não se perde mais tão fácil por causa do Waze, mas se você não tiver, você acaba se perdendo. Agora imagina José, um menino, viajando 78 quilômetros a pé, num local semiárido, de cadeias de montanhas, locais totalmente parecidos, e aí ele se perde, porque a palavra do Senhor fala que ele andou errante, ou seja, ele ia para lá, ele ia para cá, talvez ele passasse num lugar e ele achasse que era o mesmo lugar, e talvez não fosse. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, que assim como José, que apesar da nossa obediência a Deus, apesar da nossa prontidão a Deus, ainda assim nós teremos dificuldades. Ainda assim nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar batalhas. Porque nós vivemos um mundo onde há tribulação. Às vezes nós achamos que ao aceitarmos Jesus, ao irmos para a igreja, os problemas vão desaparecer. Mas não, para os problemas desaparecerem da nossa vida, nós temos que sair deste mundo. Mas eu quero dizer para você que Jesus, em momento algum, ele falou que vai tirar as tribulações de você. Ele vai caminhar com você nas tribulações. Jesus, ele diz assim: eu venci o mundo, e eu, pela morte, por você me aceitar como o Senhor da sua vida, você será mais do que vencedor, porque eu já venci o mundo. Jesus, meus irmãos, ele caminha com cada um de nós nesse mundo, nos ajudando a caminhar nesses terrenos que nós não estamos acostumados, nesses terrenos que às vezes nos confundem, nesses terrenos que muitas vezes deixa a gente vagando e perdido. Ele nos ajuda, o Espírito Santo de Deus nos ajuda e caminha com cada um de nós. Quantos creem nisso? Sabe, na minha caminhada cristã, desde o início, mesmo antes de a gente ser uma família de pastores,
eu sempre aprendi, sempre fui ensinado lá na escolinha bíblica dominical, e à medida que eu aprendi isso, à medida que eu fui crescendo, eu vi a importância de me manter firme na missão, mesmo quando muitas vezes eu pensava em desanimar, muitas vezes eu pensava em sair da direção, eu lembrava de pessoas que haviam me orientado e parecia que essas pessoas estavam na minha frente de braço cruzado, falando: e aí, qual vai ser a sua atitude? Mesmo quando, em momentos que eu não lembrava de nada daquilo que eu havia aprendido, a palavra de Deus fala que Deus, Ele deixaria o Espírito Santo para nos fazer lembrar. E muitas vezes eu fui cobrado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus, Ele nunca desistiu de mim. Deus, Ele nunca vai desistir de você. Ele sempre se manteve ao meu lado. O Espírito Santo de Deus sempre estará ao seu lado. Meus irmãos, a exemplo desses terrenos difíceis, a exemplo desses momentos que temos passado, cada um de nós sabemos que nós atravessamos aí um período de dificuldade. Esses dias eu encontrei com o Carlinhos no Carinhoso ali, né, Carlinhos? E ele falou: eu estava com Covid. Eu falei: mas de novo? E estava rouco, e já, graças a Deus já melhorou. Todos nós passamos por momentos difíceis aí nesses últimos 3 anos, nessa pandemia, terrenos que a gente não sabia como é que a gente ia se portar, não sabia como é que seria o nosso futuro. E aí é engraçado que quando a gente olha para frente assim, a gente não tem perspectiva nenhuma de como será o nosso futuro. A única coisa que nos resta é entregar a nossa vida a Deus, entregar o nosso caminho a Ele, acreditar nele que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos suprir, que Ele vai nos manter. Nós, nesses últimos 3 anos, nós vivenciamos coisas em nossas vidas, cheios de terrenos acidentados, cheios de terrenos desconhecidos aí, como a pandemia mesmo. Tivemos, durante esse período até recente agora, perda de emprego, crise, guerra, falta de recurso, falta de mercadoria, falta de emprego, incerteza de futuro. Eu olho para vocês aqui, eu lembro de cada um de vocês, de momentos em que cada um de vocês passaram durante esses 2 últimos anos, pessoas que perderam emprego e pessoas que durante a pandemia Deus abençoou com um novo emprego. Sabe, Deus, Ele está sempre ao nosso lado. Deus está sempre olhando para cada um de vocês. Eu não sei o que vai ser no mês de março, mas Deus já sabe de todas as coisas. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar que Deus, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Nós não sabemos qual é o futuro. Nós passamos por um período de eleições onde houve uma polarização enorme entre direita e esquerda, entre opiniões, e assumiu um novo comandante aí do nosso país. Estão lançando pacotes econômicos, estão lançando coisas que vão afetar algumas pessoas, vão beneficiar outras. Nós não sabemos o que será do nosso futuro, o que será do futuro desse país. Mas uma coisa eu digo para vocês, meus irmãos: olha para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa salvação. Às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo somente aqui nesse país. Aumento de alimentos, aumento de combustível. Eu comentei na sexta-feira, eu ouvi uma mensagem de um pastor amigo meu que mora na Inglaterra, e eu estava assistindo uma pregação dele, e ele estava falando sobre a inflação na Inglaterra, coisa que desde muitos anos
70, 80 anos não se ouvia falar em inflação na Inglaterra, falta de combustível na Inglaterra. Não existia isso ali na Europa, no Reino Unido. Várias coisas. E aí a pergunta que eu faço para vocês: como é que a gente se adapta a tudo isso? Como é que nós encaramos esses desafios? Como é que a gente encontra o caminho? Como é que a gente encontra a direção? Qual é a direção certa? Qual que é a direção errada? A gente quer buscar a cumprir a missão como José, com seus irmãos lá em Siquém. Mas quando a gente vai, a gente não encontra e acaba tendo a experiência assim como José, acaba encontrando dificuldades. Às vezes para José, meus irmãos, para vocês terem entendimento de quão fiel José era ao seu propósito com seu pai. José poderia ter chegado a Siquém e falado assim: meus irmãos não estão aqui, vou voltar. Mas não, ele começou a andar para lá, começou a andar para cá. Talvez ele começou a olhar no terreno para ver se achava rastro das ovelhas que os seus irmãos estavam rebanhando. Talvez ali era uma região de muitos animais, então ele encontrou dificuldade de saber se era ovelha dos irmãos ou não era. Até que um determinado homem falou para ele: o que você procura? Ele falou assim: eu estou procurando meu irmão. Meus irmãos que apacentam a ovelha, vocês não viram ele? Ele falou: eu ouvi eles falando que ia para Dotã, mais 38 quilômetros adiante. José poderia voltar e falar para o pai dele: pai, eu não encontrei eles não. José conhecia seus irmãos, sabia que os seus irmãos faziam bullying com ele, fazia maldade com ele. José sabia que se fosse até os irmãos dele ia sofrer alguma pegadinha, não imaginava o que esperava por ele. A palavra de Deus fala que quando José encontrou seus irmãos pegaram ele, amarraram, jogaram num poço e venderam ele como escravo. Tudo isso para cumprir a missão de obediência e prontidão. Buscar em Deus, meus irmãos, nós temos coisas novas que são urgentes, nós temos que buscar em Deus como servo do Senhor. Como é que a gente caminha nesse terreno novo? Eu quero dizer para vocês, neste momento, não precisamos mais nos preocupar com o futuro. Amém? Eu não preciso mais me preocupar com o futuro. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo nos encoraja dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Pedro, ele escreve lá na primeira epístola de Pedro 5, versículo 7, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se confiarmos, meus irmãos, apenas até onde nós entendemos, nós teremos todos os motivos para nos preocupar com as provações e as dificuldades que sobrevirão à nossa vida. Afinal, nós não sabemos qual é o propósito de Deus. Nós não sabemos qual será o resultado ou o efeito ao longo prazo que eles terão sobre nós. E quanto ao futuro, há uma vida inteira de circunstâncias invisíveis sobre as quais podemos enlouquecer e preocupar. Mas se nós escolhermos a fé, se nós escolhermos ter fé, confiar em Deus, o mestre consultor que guia tudo no céu e na terra, então nós estaremos livres de nos preocupar com essa vida. Deus, ele tem um plano perfeito para nós. Deus tem um plano perfeito para cada um de vocês.
em tudo que Ele envia em nosso caminho. Ele vai nos enviar provações e nos prova, para que nós possamos vencer o pecado e as virtudes de Jesus possam crescer em nós. Ele sabe o resultado final. Ele planejou toda a nossa vida com amor e com cuidado. Quando realmente acreditamos nisso, meus irmãos, não teremos um único motivo para estarmos ansiosos. Nós podemos lançar todo o nosso cuidado sobre Ele, concentrar a nossa energia em fazer a sua vontade, em vez de nos preocupar com o que é passado, presente ou futuro. Uma coisa que eu falo para vocês essa noite, uma mensagem que eu quero deixar para vocês essa noite: o mais importante de tudo é você se concentrar. Concentra-se, faça um propósito com Deus. Toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua garra, toda a sua determinação em servir ao Senhor. Lança sobre Ele tudo. Não se preocupa com as demais coisas, porque Ele é o que vai sustentar a sua vida. Ele é quem vai te suprir. Nós também temos que tornarmos confiantes, fortes e corajosos. Amém? Quando tentamos fazer o bem, rapidamente nós nos deparamos com deficiências, com as nossas próprias deficiências. A gente descobre que falta paciência. A gente, ao lidar com as pessoas, ao lidar com nossos filhos, nós acidentalmente fazemos coisas rudes, falamos coisas rudes, cortantes para aquelas pessoas que nós amamos. Se nos arrastarmos com as nossas forças, sem fé em Deus, nós cairemos rapidamente, meus irmãos, no desespero, por causa das nossas próprias incapacidades, quando nos deparamos com essas deficiências. Mas, se você tiver fé em Deus e no poder da sua palavra, se você acreditar, nós sabemos que nós não temos que andar confusos em nossas próprias forças, porque a palavra do Senhor fala assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nós também lemos, meus irmãos, em Romanos 16, versículo 20: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Se tivermos fé nesses versículos, em todas as escrituras, nós teremos confianças em nossas provações. Nós acreditaremos, confiaremos que Deus fará sempre o melhor para cada um de nós. Teremos certeza que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O resultado disso é certo. Deus, Ele se mostra forte ao nosso favor e a vitória será nossa. Amém? É a fé nisso que nos tornará fortes e ousados em nossa batalha, em nossa luta contra o pecado, contra tudo. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos experimentar a alegria. Em Filipenses 1:6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus, Ele começou uma boa obra em nós. Amém? Amém? Parece que vocês não entenderam. Deus começou uma boa obra na sua vida. E que trabalho é esse? É a obra de nos libertar do pecado em nossa natureza, nos transformar
a imagem de Jesus. Isso, meus irmãos, traz uma alegria incrível para cada um que deseja ser livre do pecado. Deus não apenas começou a boa obra, mas eu tenho certeza de que Ele vai concluir essa boa obra. Deus, Ele não sofre as mesmas tendências infelizes da humanidade de começar as coisas e não terminar. Ele não começa algo e depois desiste, ou perde interesse no meio do caminho. Como então nós poderíamos nos desesperar ou ficar desanimados com o caminho da vida? Se tivermos fé na palavra de Deus, se tivermos fé em suas promessas de transformar e em seu poder de nos ajudar a vencer o pecado, então nós seremos cheios de alegria. Em quarto ponto, meus irmãos, nos tornarmos inabaláveis. Balança seu irmão aí, vê se ele está inabalável. Firme e forte. A palavra do Senhor fala no livro de Salmo 125, primeiro: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Vou repetir: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Em vários lugares da Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus é comparada a uma rocha. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele nos diz que quem ouve as suas palavras e as pratica será como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Não importa quantas tempestades venham, ataques àquela casa, ela permanecerá de pé, porque por causa do seu sólido, do seu firme alicerce de fé sobre a qual ela foi construída. Por outro lado, quem vive de acordo com os seus sentimentos e confia nas coisas desta terra é como um homem que constrói a sua casa na areia. Que base horrível é essa? A primeira tempestade vai derrubar aquela casa. Ao crer que Deus eu creio em Deus e escolher viver pela fé e não pelos sentimentos, que são tão mutáveis quanto o próprio tempo, nós permanecemos imóveis na tempestade da vida. Nada pode nos desanimar, nada pode roubar a nossa fé, porque nós cremos em Deus, o Todo-Poderoso. E em quinto e último lugar, nós experimentaremos milagres. Amém? Mês de março, meus irmãos, será um mês de milagres na sua vida. O Velho Testamento está repleto de histórias de pessoas que experimentaram os milagres pelo poder da fé. Eles são até mesmo chamados hoje de heróis da fé. Pensa, Davi, embora fosse um menino, ele acreditava sem duvidar de Deus que ajudaria a vencer o gigante. Ele não parou para pensar ali, para raciocinar, para descobrir quanto gigante era maior que ele, quantos anos a mais de experiência o gigante tinha contra ele naquele campo de batalha. Ele escolheu crer em Deus. Ele escolheu acreditar e seguiu em frente com fé. E por causa da sua fé, meus irmãos, ele salvou um exército dos israelitas das mãos dos filisteus. Existem inúmeros outros exemplos de milagres que Deus realizou por meio dos heróis da fé. E ainda, o maior milagre de todos é o milagre que Deus realizou em Jesus e fará que cada um de nós que cremos, Ele fará em cada um de nós. Ele nos ajudará a lutar contra o pecado, Ele vai nos ajudar a derrotar a luta, a ponto de não sermos mais tentados a pecar, mas de transbordar virtudes, meus irmãos. Ele nos transformará, a cada um de nós, para que seja a nossa própria natureza reagir com paciência
em vez de impaciência, gratidão em vez de reclamar, e assim por diante. São milagres que Deus fará em nossas vidas. E se acreditarmos em Deus, esse milagre vai acontecer na vida de cada um de nós. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 39 e 40, diz assim: e todos esses, tendo dito testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Em 2 Pedro 1, 3, 4 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus vai nos ajudar. Amém? Eu quero, para concluir, dizer que Deus ainda está no controle. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Deus, Ele não perdeu o controle da história desse mundo. As coisas estão acontecendo, mas Deus ainda está no controle. Quando uma pessoa vem e fala para mim, meus irmãos, que não acredita em Deus, quando alguém vem e fala para mim que Deus não existe, eu falo para ela: você está certo, Deus não existe. Mas peraí, como assim? Você não é pastor? Sim, eu sou pastor, mas eu concordo com você, Deus não existe. Ué, aí a pessoa buga. Como assim não existe? Meus irmãos, Deus, para Ele existir, a gente tem que limitar Ele ao tempo. E Deus é muito mais do que o tempo. A palavra de Deus fala assim: Ele se autodenomina. Eu não sou o passado, o presente. Ele fala: eu sou. Eu estou acima do tempo. Deus não existe, Ele é. A palavra de Deus fala que Ele é o alfa, Ele é lá o início e Ele é o fim da nossa vida. O Senhor, Ele é a luz do nosso caminho, Ele é o sal da nossa vida, que nos dá sabor. O Senhor, Ele é. Por isso eu falo, Deus já está lá em março. Deus já está lá para abençoar a sua vida. Deus, Ele está no comando desse mundo, meus irmãos. Deus está no comando da sua vida, das coisas, do seu futuro. Deus, Ele é. Nós, como filhos de Deus, nós pedimos orientações dos nossos pais, e nós devemos pedir a orientação de Deus sobre a nossa vida. Deus, Ele atua na vida de José, meus irmãos, de uma forma providencial, enviando ali um homem para redirecionar a vida dele, o caminho dele, em busca dos seus irmãos. Eles foram para Dotã. E aí, José muda o curso do seu caminho e vai sentido a Dotã. Chegando em Dotã, encontra os seus irmãos. Vai aparecer pessoas na sua vida, vai aparecer situações em sua vida que vai aparecer pessoas e vai falar assim: vai por aqui, vai por ali. Mas eu digo para você, ouça a voz de Deus, porque é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te dar norte, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai alinhar as coisas para você, Ele vai conduzir, é Deus que vai te mostrar a direção, é Ele que coloca as pessoas certas, nos momentos certos para te ajudar. Confia em Deus, entrega a sua vida a Ele, e a palavra de Deus fala que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dEle.
em Jesus Cristo, meus irmãos, todas as coisas são formadas, todas as coisas existem porque Ele é soberano. Em José, Deus ele tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo na vida de José. E nós sabemos a história de José, que ele se tornou um grande governador do Egito, lá no futuro. E eu quero dizer para vocês, para cada um de vocês, Deus, Ele tem grandes coisas para você. Deus, Ele tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem um propósito para você neste ano de 2023. Qualquer dificuldade, qualquer barreira, qualquer coisa, independente da circunstância imposta pela vida, que você for enfrentar, se você for obediente, estiver em prontidão a Deus, você pode até passar por grandes dificuldades. Dificuldades todos nós iremos passar, mas existe uma grande diferença: é passar as dificuldades sem Deus e passar as dificuldades com Deus ao nosso lado. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar e eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja tocando e abençoando a sua vida grandemente no mês de março. Amém? Que você possa ser grandemente abençoado por Deus lá no mês de março. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e constante em nossas vidas. Que através da Tua palavra nós sabemos que podemos confiar plenamente, Senhor, no Teu poder, na Tua graça, no Teu amor, na Tua misericórdia e na Tua bondade, Senhor, por cada um de nós. Pai, visita cada um lá no mês de março, Senhor. Prepara, Senhor, o melhor para cada um dos Seus filhos neste mês. Que a Tua graça, Senhor, seja resplandecida, que as portas sejam abertas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que todo mal que está preparado para nós está repreendido, porque o Senhor está lá, protegendo, nos guardando, Senhor, nos abençoando, ó Senhor, sempre preparando o melhor para cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa a Tua igreja, prospera o Teu povo, Senhor, multiplica sobre a vida deles, que eles possam, Senhor, ser cheios da Tua graça, que eles possam ser cheios do Teu amor, ó Pai, que eles possam ser cheios da Tua unção, ó Pai, que as pessoas ao ter um encontro com os Teus filhos que estão aqui nessa noite, que possam reconhecer que há um Deus soberano, ó Pai, que cada um aqui possa ser um instrumento usado por Ti, Senhor, para levar as boas novas do Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, ó Pai. Que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Senhor, possamos ser instrumentos usados por Ti, ó Pai, para resplandecer a luz deste mundo, Senhor, que paira, Senhor, sobre as trevas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos lâmpadas, Senhor, para este mundo, que as pessoas ao estar ao nosso lado sejam iluminadas pela Tua luz, ó Pai, que a Tua graça seja resplandecida através das nossas vidas e, ó Senhor, as bênçãos sejam transbordantes, que possam, Senhor, afetar as pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai, que as pessoas sejam abençoadas pelas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Prospera a Tua igreja, Pai, prospera este local, Senhor, que a Tua casa seja cheia, Pai, da Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama sobre nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor, desça sobre nós a Tua glória, é isso que eu te peço, hoje e para todo sempre, aleluia, e louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre, amém e amém.